Boa noite, pessoal. Vamos aqui dar início ao nosso mini curso gratuito para você aproveitar aí todo esse período de coronavírus e melhorar a sua vida financeira. Meu nome é Thiago Campos, se você ainda não me conhece, nós vamos estar juntos aí ao longo dos próximos dias, onde eu vou estar compartilhando com você em 7 lições gratuitas como lidar melhor com o seu dinheiro nesse período de coronavírus, nesse período de crise, onde muita gente acaba tendo quedas de receitas financeiras, acaba tendo problemas em relação aí a como lidar com o dinheiro, tá? Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. É um prazer ter aqui com vocês aqui com a gente. E ao longo dos próximos encontros, em 7 encontros, nós vamos entender aí algumas coisinhas sobre como lidar com o teu dinheiro, né, nesse período de coronavírus. Então, hoje a gente tem a nossa primeira aula, cada aula vai ter em torno aí de 30, 40 minutos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os dois lados da moeda e o conceito de risco, né? A gente está muito focado em ver as questões, os prejuízos financeiros decorrentes do coronavírus, mas acontece que muita gente acaba ali também tendo algumas economias por causa desse evento de isolamento social. A gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje e vamos entender um pouquinho também a diferença entre risco e volatilidade e variações. Na próxima aula, na aula 2, a gente vai falar aí sobre os incentivos governamentais e os incentivos empresariais que estão sendo dados para ajudar aquelas pessoas que nesse período vão ter alguma dificuldade financeira. Então é interessante você conhecer todos esses incentivos, porque isso ajuda bastante aí a você lidar melhor com o seu dinheiro. Na terceira aula, né, a gente vai falar sobre a maior lição do coronavírus para o seu bolso, o que a gente pode tirar de aprendizados, né, desse período que estamos vivenciando agora. Na aula 4, nós vamos falar sobre 3 pontos para melhorar suas finanças durante o isolamento social. Na quinta aula, nós vamos falar sobre investimentos. Será que está na hora de investir? Será que é uma boa oportunidade de investimentos? Será que é melhor esperar um pouquinho? O que a gente deve fazer em relação aos investimentos? Na sexta aula, nós vamos falar sobre os seus poderes e as suas responsabilidades econômicas em todo esse cenário de coronavírus. E na aula 7, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? Depois disso tudo, depois que acontecer toda essa questão do coronavírus sendo um pouco mais controlada, como é que vai ficar o nosso dia a dia? Então, fiquem à vontade para enviar perguntas. Aqui a nossa equipe está aqui no chat também para ir respondendo vocês. À medida que vocês vão colocando dúvidas, eu também vou aqui respondendo. E fiquem à vontade para interagir, mandar essa mensagem. Se você está vendo só a gravação dessa live depois dessa aula aqui, não se preocupe, você pode mandar para a gente por e-mail, pelas redes sociais, e a gente vai estar aí para te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro. Esse é um presente do Hospital das Finanças para você nessa época de isolamento social, onde a gente fica muito preocupado aí com as questões financeiras e também até as questões psicológicas, né? O fato é que a gente não poder circular muito, vários restaurantes, empreendimentos, bares fechando, faz com que as pessoas fiquem mais reclusas e isso gera uma série de consequências. Nós, no Hospital das Finanças, suspendemos também todos os nossos eventos até o final de maio, tá? Então, já estou vendo aqui, tem alguns alunos nossos participando aqui, vocês já foram contactados, né? Mas eu reforço que todos os nossos eventos presenciais estão suspensos até o final de maio. A gente vai esperar toda essa situação se normalizar, né, para que a gente possa voltar com as nossas atividades. Estamos muito felizes também de anunciar que a gente está abrindo a nossa nova sede em Brasília. A gente está fazendo um auditório ainda maior agora. Vamos receber mais pessoas para ajudar mais gente a lidar melhor com o dinheiro. E esperamos voltar aí o quanto antes, né, com os nossos treinamentos presenciais, que já ajudaram aí milhares de pessoas no Brasil inteiro a lidarem melhor com o dinheiro. Aproveita esse período, né, para fazer sua inscrição, né, no nosso YouTube, onde a gente vai estar sempre colocando ali uma série de coisas para ajudar você no seu dia a dia e também no nosso Telegram. Lembro que o Telegram do Hospital das Finanças está lá com vários conteúdos. Basta você entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso site e clicar lá para participar do nosso Telegram, onde o tempo inteiro a gente está colocando os conteúdos relativos aí à sua vida financeira. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar essa primeira aula da nossa sequência de 7 aulas sobre como melhorar a sua vida financeira durante essa época aí de coronavírus.
para que isso aconteça de uma forma mais legal, eu criei aqui uns slides que eu estou compartilhando na tela aí com você, um mapa mental, na verdade, onde eu já passei para você aí, né, o que nós vamos ter em cada uma dessas 7 aulas desse nosso treinamento gratuito, né? Na minha visão, a aula 2 e a aula 7 são as mais legais, mas isso é variável, né? A Tauana aqui já acha as outras aulas mais legais, enfim. Mas a gente montou um conteúdo bem completo para que você consiga tirar um bom proveito dessa situação de isolamento social e melhorar o seu dia a dia financeiro. Então, vamos lá ao tema da nossa primeira aula de hoje, né? A nossa primeira aula desse treinamento, entendendo os dois lados da moeda e o conceito de risco. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, a gente precisa avaliar um pouco qual o impacto do coronavírus nas suas receitas. Isso tem preocupado muita gente tem falado, poxa, minha empresa está fechada, a empresa que eu trabalho, a empresa que eu sou dono fechou, como é que eu vou reagir a isso, Thiago? Como é que vai ficar a minha vida financeira? Então, muita gente preocupada com isso, faz sentido, mas uma coisa que pouca gente observa é o impacto também dessa vida financeira nas despesas. O fato é que no dia a dia, a gente faz várias pesquisas aqui com alunos do Hospital das Finanças, com as pessoas que procuram os nossos cursos, nossos treinamentos e até os nossos acompanhamentos individuais. Esse é o ponto que a gente tem mais trabalhado, né, nessa época de coronavírus. Muita gente tem aproveitado para fazer, né, reuniões com os nossos consultores individualmente aí via Skype. E nessas consultas, uma das coisas que a gente mais observa é o quê? Cara, o meu maior fonte de gastos, onde eu mais desperdiço o meu dinheiro, são em despesas relacionadas, por exemplo, à alimentação, principalmente alimentação fora de casa, lazer, coisas que as pessoas têm uma dificuldade enorme em controlar no dia a dia. Compras por impulso, aquela idinha no shopping ou aquela saidinha para balada que não estava muito prevista, às vezes até no final de semana, acaba gastando o que não tem e isso gera problemas financeiros futuros. Então, isso é um ponto que tem sido pouco levantado, mas que é importante você prestar atenção no seu dia a dia financeiro. O que acontece? Nas suas receitas, você teve aí, talvez, já alguma consequência em virtude do coronavírus. Às vezes, quem trabalha por comissão está vendendo menos, alguém foi colocado de férias, alguém está com medo até de perder o emprego. Quem é empreendedor, às vezes está mais preocupado aí como vai lidar com esse momento onde as vendas caem, como é que eu vou fazer para pagar meus colaboradores. Essas questões todas impactam na receita? Sim. Mas também tem questões que impactam nas despesas, como essa. Você acaba evitando aí compras por impulso, acaba evitando que coisas como essa aconteçam aí no seu dia a dia. Então, o que é importante você observar nesse momento? Bom, Tiago, eu tive um impacto muito forte nas minhas receitas. O que a gente fala aqui para você? Seja criativo. Muitas empresas, por exemplo, estão usando vales, estão vendendo antecipadamente. Por exemplo, tem uma loja bem bacana aqui em Brasília, né? Quem não conhece, é uma loja de doces muito famosas aqui, que já está em vários canais da mídia, enfim. Eles são a Dona Zucca, trabalham com vendas de bolos, de doces, eventos para festas. Só que o que acontece? Nem quem está fazendo aniversário esses dias, né, pode comemorar. Eles criaram o quê? Eles criaram como se fosse uma moeda virtual, um vale, um crédito. A pessoa compra agora um vale bolo, um vale docinho, e tem até o final, né, até não sei qual período de 2021 para usar isso. Em troca, recebe algum desconto. 2 pontos importantes aqui. Do lado do empreendedor, a criatividade. Se você é empresário, se você é empreendedor, trabalha numa empresa que está sofrendo muito com os efeitos do coronavírus, você precisa ser criativo. E ser criativo para quê? Para gerar caixa nesse momento, para conseguir manter aquelas obrigações que são as despesas fixas que não tem como mexer muito. Salário de colaborador, conta de luz, conta de água, aluguel, essas coisas vão chegar independente da empresa estar vendendo ou não. Então, ideias como essa são criativas, por quê? Porque trazem caixa, fazem venda e deixam a entrega para depois. Várias e várias empresas estão fazendo atitudes como essa. Você pode buscar fazer isso no seu negócio. Então, Thiago, eu tenho uma loja que vende presentes. Thiago, eu tenho um pequeno salão de beleza. Thiago, eu tenho uma lavanderia. Não importa qual é o produto ou serviço.
Para aqueles clientes que já são acostumados, já são rotineiros no seu negócio, você pode oferecer uma condição especial para que ele possa fechar agora um pacote antecipado com desconto. Dessa forma, você consegue abastecer seu caixa e o cliente também fica feliz porque ele está pagando menos e pode usufruir desse serviço lá na frente. Isso serve para médicos que atendem no particular, para nutricionistas, para personal trainer, qualquer profissão que envolva esse atendimento pode usar dessa estratégia. E o que é importante você observar? Que do lado de pessoa física, do lado de quem está normalmente de quem está normalmente usufruindo desses serviços, o que acontece? Mostra mais uma vez a importância de você ter reservas financeiras e de você ter planejamento financeiro. Por exemplo, meu aniversário, Thiago, é só em agosto. Se eu estou com um dinheiro agora em caixa, se eu venho antes da crise, né, fazendo o meu dever de casa, juntando dinheiro sempre, tendo uma reservinha financeira, nesses momentos de crise, eu posso conseguir boas oportunidades. Por exemplo, posso comprar já um vale para o bolo do meu aniversário com um preço melhor do que seria se eu deixasse para comprar lá mais perto. Tá vendo? Então, esse único exemplo mostra para a gente os dois lados da moeda. De um lado, um empreendedor que precisa aí abastecer as suas reservas financeiras, precisa fazer o negócio girar. De outro lado, uma pessoa física que já vinha antes de tudo, né, assistindo aqui os conteúdos do Hospital das Finanças, trabalhando o dia a dia financeiro e assim consegue aproveitar oportunidades neste momento de crise. Sempre em momentos de crise vão surgir oportunidades. Esse é um ponto que você precisa estar sempre atento e é por isso que a gente sempre fala que a educação financeira, desenvolver sua inteligência financeira é tão importante. Mas tá, Thiago, já entendi que eu preciso ser criativo para melhorar as minhas receitas nesse período. Mas e como é que o coronavírus está afetando as minhas despesas, o meu dia a dia? Vamos lá, a gente já falou um pouquinho. O simples fato de a gente ter agora um isolamento social faz com que as pessoas tenham menos compras por impulso. Então, querendo ou não, isso é um lado bom. Pode estar entrando menos dinheiro na sua conta, mas com certeza também está saindo menos. Você não está comprando aquela roupinha, aquele sapatinho ou aquela cervejinha especial quando vai ao shopping ou vai ao mercado. Você está economizando em algumas despesas que você faz no seu dia a dia muitas vezes sem nem perceber. E aqui é muito importante você ter o cuidado com assinaturas, principalmente. O que acontece? Tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, é comum que hoje nós tenhamos aí serviços de assinatura. Seja Spotify, seja YouTube Premium, seja Netflix, seja algum serviço que é prestado mensalmente, a assinatura na lavanderia, assinatura em qualquer coisa. Neste momento, você pode rever essas assinaturas. Talvez você não vá usufruir dessas assinaturas nesse momento, então você pode pelo menos suspender a assinatura para equilibrar melhor aí o seu dia a dia financeiro. E você precisa ter claro que existe uma diferença clássica, né, entre gastos fixos e gastos variáveis. Como assim, Thiago? O que são gastos fixos? Gastos fixos são aqueles gastos que se repetem todo mês, faça chuva, faça sol. Aluguel, condomínio, essas despesas, independente de estar entrando receita ou não, acostumam acontecer. Agora, os gastos variáveis funcionam de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, eles não são tão frequentes, eles não se repetem todo mês. Então, observe que a diferença entre gasto fixo e gasto variável não diz respeito ao valor, mas sim à frequência com que aquele gasto acontece. Como assim? A sua conta de energia, por exemplo, ela varia. Um mês é, sei lá, R$ 100, no outro mês é 120, no outro mês é 80. Mas isso não faz com que ela seja um gasto variável. Isso faz com que ela seja um gasto fixo, porque todo mês ela se repete. Então, uma das coisas que eu quero que você faça nessa nossa primeira aula dessa semana aí, para melhorar a sua vida financeira durante esse coronavírus, é aproveitar o tempo que você está tendo mais livre para dar uma olhada na sua vida financeira e separar quais são os seus gastos fixos e quais são os seus gastos variáveis. Essa separação vai te dar mais clareza para que no seu dia a dia você consiga, principalmente depois que passar toda essa crise, manter a sua vida financeira com gastos fixos mais equilibrados. O brasileiro tem uma mania terrível de parcelar muito as coisas,
de tentar, no dia a dia, fazer prestações que vão se acumulando e vão deixando ele com a corda no pescoço. Então, neste momento de reflexão financeira que está sendo gerado aí até por essa situação de crise, uma das suas tarefas mais importantes é aproveitar esse tempo para dar uma olhada em uma separada entre os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis. O que eu quero que você perceba com isso? Eu quero que você entenda que o coronavírus está, sim, atrapalhando as suas receitas, a forma como você lida com o seu dinheiro. Às vezes vai entrar menos dinheiro para você nos próximos dias, mas fique calmo, não é só com você. Agora, tem uma coisa que só você pode mexer, que são as suas despesas. Então, eu quero que você aproveite esse tempo para revisar quais são seus gastos fixos, quais são seus gastos variáveis, se você está com serviços de assinatura, avaliar quais são realmente necessários, quais não são. Este é o momento que você tem para organizar melhor o seu dia a dia financeiro. A desculpa que eu mais ouço no Hospital das Finanças é: nossa, Thiago, eu trabalho muito, eu estou sempre preso no trânsito, eu não tenho tempo para organizar a minha vida financeira. Olha, se tem um lado bom do coronavírus, é que talvez, né, ele tenha gerado aí um pouco mais de tempo no seu dia a dia. Então pegue uma horinha por dia. A gente vai estar aqui se encontrando no final do dia, às 7 horas, todo dia aí, ao longo dos próximos 7 dias, mas aproveite entre um nosso encontro e outro e dê uma olhada no seu dia a dia financeiro. Faça uma lista de todas as coisas que você consuma pagar ao longo do seu mês, faça uma linha do tempo e verifique como anda a sua saúde financeira. Esse exercício é simples, mas extremamente poderoso, porque ele vai te dar clareza da sua situação financeira atual, para que a gente possa identificar nos nossos próximos encontros como é que a gente vai evoluir isso no seu dia a dia financeiro. Tá bom? Então, ponto 1 dessa nossa aula. Qual foi o nosso ponto 1? Sim, as suas receitas provavelmente vão ser alteradas, mas olhe também para as suas despesas. É como a gente diz, são dois lados da mesma moeda. O coronavírus traz aí alguma redução em termos de expectativas de ganhos, por um lado, mas também traz com ele uma redução de expectativa de gastos, porque compras por impulso, gastos excessivos com alimentação, coisas que normalmente você compra no descontrole, também não estão acontecendo, muito em virtude aí dessa tendência de isolamento social, tá? Outra coisa que eu quero que você perceba é que existe uma diferença muito grande entre risco e volatilidade. E pouca gente sabe disso. Você que está aqui comigo agora, participando desse nosso encontro ao vivo, você é uma pessoa diferenciada, você já entendeu, por alguma razão na sua vida, que é importante lidar melhor com o seu dinheiro e desenvolver sua inteligência financeira. A maioria dos brasileiros não sabem disso e são essas, infelizmente, as pessoas mais impactadas pela crise que a gente está vivendo agora. O que acontece na prática? As pessoas que não tinham reservas financeiras, as pessoas que não têm um bom conhecimento sobre finanças pessoais, são, infelizmente, as pessoas que mais sofrem em momentos como esse. Porque, como eu já te disse, eu te mostrei com exemplos práticos aqui. Quando a pessoa tem reservas financeiras, quando ela vem lidando bem com o dinheiro, nesses momentos de crise, normalmente aparecem oportunidades. Foi o exemplo do bolo de aniversário que eu te dei aqui nos minutinhos anteriores. Quando a pessoa tem uma boa estrutura financeira, momentos ruins podem até virar momentos de oportunidade. Agora, para quem não faz o dever de casa, esse tipo de cenário que a gente vive hoje é ainda mais desafiador. Muitas empresas vão quebrar. O empreendedor brasileiro, principalmente o pequeno empresário, normalmente vende o almoço para pagar a janta e não tem estrutura para ficar aí 10, 15 dias, talvez um mês, 2 meses fechado. Então, uma das coisas que você precisa ter na sua cabeça e já aprender aqui um pouco em relação a esses momentos é que isso já aconteceu outras vezes. O mundo já teve crises, cada uma com as suas intensidades, cada uma do seu jeito, mas o que acontece é que em toda crise se repete a mesma situação. Quem tinha inteligência financeira acaba conseguindo superar bem e às vezes sai até mais forte da crise. Agora, quem não faz o dever de casa, não tem inteligência financeira, acaba metendo o pé pelas mãos e fica numa situação muito desconfortável. Não importa como está a sua situação hoje, entenda tudo o que está acontecendo, analise os seus gastos, as suas despesas e continue fazendo o que você já está fazendo. Aproveite esse momento para desenvolver a sua inteligência financeira e crescer o seu progresso financeiro passo a passo, com constância, para você ir rumo à prosperidade financeira.
Você que está aqui, você já é diferenciado, mas lembre, tem pessoas ao seu redor que nem fazem ideia do que você está aprendendo aqui com a gente hoje e das coisas que você já percebeu em relação ao seu dinheiro. Então faz o seguinte, tira uma foto aí agora da tela, marca a gente do Hospital das Finanças, me marca lá também, Thiago Vida Fera, e chama as pessoas. A gente vai estar aqui 7 dias seguidos, dando conselhos, mostrando técnicas para que você consiga lidar melhor com o seu dinheiro. E na hora, depois que você postar essa marcação com a gente, com o Hospital das Finanças e comigo, Thiago Vida Fera, faz o seguinte, já ensina para as pessoas que estão te seguindo alguma coisa diferente. Quer ver um exemplo? Ensina a diferença entre risco e volatilidade. A gente cresce ouvindo que correr risco é ruim, mas não é verdade. As coisas que você mais tem orgulho na sua vida, normalmente envolveram risco. Como assim? Se você tem um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, não interessa. Houve algum risco nesse processo? Claro que sim. Quando você estava conhecendo aquela pessoa, algum teve que falar com o outro e essa pessoa podia dar uma resposta negativa ou não. Então, paquerar na balada, ir lá, pedir namoro, pedir em casamento, também envolve risco. Tem um risco de tomar um não. Quantas vezes você já viu histórias aí na internet de pessoas que foram, né, renegadas assim ao pedir em casamento, coisa do tipo. Risco não é necessariamente algo ruim. O problema do risco é quando você toma um risco sem conhecimento. Como assim, Thiago? Quer um exemplo clássico? Imagine só que você esteja agora diante de uma piscina muito funda. Uma piscina com 30 metros de profundidade. E você não sabe nadar. Pular nessa piscina é muito ou é pouco arriscado? Tenho certeza que você respondeu muito. Agora, imagine que diante da mesma piscina está você. Só que você agora não é mais alguém que não sabe nadar. Você é um dos campeões mundiais aí de natação, atleta olímpico, nadador experiente, mais de 20 anos de piscina. Pular nessa mesma piscina é muito arriscado ou pouco arriscado? Aposto que você respondeu pouco. Tá vendo que risco tem a ver com conhecimento? Quanto mais você conhece sobre algo, menor é o risco que você corre. Sabe por que normalmente a gente tem medo do escuro? Mesmo que acabe a luz dentro da sua casa, você conhece a sua casa. Quando a luz está acesa, você está vendo tudo o que está acontecendo. Ou seja, você tem conhecimento sobre a situação. Agora, quando apaga a luz, o que acontece na prática? Acaba o seu conhecimento. Você não consegue mais enxergar nada. Aqueles locais onde você normalmente passa ficam difíceis de serem seguidos. Isso faz com que aumente o risco de você se machucar. Então, risco, perceba, tem tudo a ver com a quantidade de conhecimento que você tem. Quanto mais conhecimento você tem sobre alguma coisa, menor é o risco que você corre. Então, o que acontece na prática? Você precisa perceber que quando você evolui o seu dia a dia financeiro, trabalha a sua inteligência financeira, situações de crise como essa ficam menos arriscadas para você. Todo mundo sofre diante de um coronavírus, de uma situação, de um fechamento de fronteiras como nós estamos vivenciando agora? Sim, mas sofre em medidas diferentes. Quanto mais conhecimento sobre finanças você tem, menor é o risco de, numa situação como essa, você sofrer muito. Agora, quanto menos conhecimento você tem, quanto menos em prática você coloca as técnicas financeiras que a gente explica, o que acontece? Maior o risco de, nesses momentos, você ter uma perda de qualidade de vida. O que eu quero que você perceba, de uma maneira muito simples, é o seguinte: conhecimento financeiro não tem a ver só com dinheiro. Não é só sobre dinheiro. É sobre qualidade de vida. Quanto mais inteligência financeira você tem, mais qualidade de vida você vai ter. O que acontece na prática agora? Ficar em isolamento social é mais fácil para quem tem boas reservas financeiras ou para quem não tem dinheiro nenhum, pelo contrário, está endividado? Responde para mim. É muito mais fácil para quem tem reservas financeiras. Essa pessoa vai ter prejuízos? Vai. Mas ela consegue ficar em casa, por exemplo, por um mês sem trabalhar? Consegue. Agora, quem está todo endividado, não tinha nem o dinheiro para comprar o almoço quando começou essa crise toda. Essa pessoa tem condições de ficar em casa? Muito provavelmente não.
Se ela ficar em casa, ela não tem nem comida, não tem nada na geladeira. Quem tem reservas financeiras pode ir lá no mercado, como você viu nas reportagens, e fazer estoque, comprar um monte de comida. Tem gente até comprando todos os álcool em gel do mercado, não é verdade? As pessoas também não sabem viver em sociedade. Mas, enfim, as pessoas que têm reservas financeiras, elas podem ir no mercado e fazer um estoque, não é verdade? E ficar em casa esperando a situação se acalmar. Agora, quem não tem, o que acontece? Não pode ir lá no mercado e comprar um monte de coisa. E aí o que vai acontecer em consequência disso? Essa pessoa vai continuar indo para a rua? Vai se submeter a mais riscos? Provavelmente sim. O que acontece na prática? Falta de dinheiro gera mais risco para a sua qualidade de vida. É por isso que uma das grandes preocupações dos governos no mundo inteiro é quando o coronavírus chega em áreas mais pobres. O coronavírus, né, foi uma doença importada, digamos assim, né, veio do aeroporto, né, como se diz por aí, começa atingindo pessoas que têm um padrão social mais alto, afinal são pessoas que viajaram para o exterior, enfim. O problema dele é quando ele se alastra para pessoas que não têm tantas condições, porque essas pessoas não têm acesso a medicamentos, a hospitais, essas pessoas normalmente estão convivendo com várias outras pessoas, elas não têm como ficar em isolamento social, e é nessa hora que o vírus cresce, que o vírus se espalha para todas as situações. Então, eu só estou contando essa historinha, fazendo esse contexto, para que você perceba que juntar dinheiro, gente, é muito mais do que ficar rico. Porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas pensam, eu vou comprar um iate, vou viajar para onde eu quero, mas não é só sobre isso, isso é consequência. O grande poder do dinheiro é te dar mais qualidade de vida, é te dar tranquilidade para situações de riscos, momentos como esse que nós estamos vivenciando agora, você tem mais tranquilidade no seu dia a dia. Espero que você já tenha percebido isso. E para a gente finalizar essa nossa primeira aula, eu quero que você perceba uma coisa muito importante, que risco é diferente de volatilidade. O que é a volatilidade, Thiago? É a variação. Nesses últimos dias, você viu as notícias aí da Bolsa de Valores variando bastante, caindo. Caiu muito hoje, por exemplo, subiu 10%. O que acontece na prática? Nesses momentos de instabilidade política e econômica, as pessoas ficam aflitas, ninguém quer perder dinheiro, então as pessoas tomam decisões ali no calor do momento. E é por isso que há esse sobe e desce na bolsa de valores e em vários ativos financeiros como um todo. Na prática, o que a gente observa é que o governo hoje toma uma medida, depois destoma, um governador está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, um país age de um jeito, um país age do outro. Então, toda essa insegurança faz com que a variação no preço das coisas caminhe de uma maneira muito rápida. Mas veja só, variação é diferente de risco. Risco, como a gente já falou aqui, tem a ver com conhecimento, com você saber o que está fazendo. Já a variação está muito mais relacionada a fatores externos, a questões políticas, a questões econômicas, a medidas que são adotadas. Então, entenda uma coisa: risco é diferente de volatilidade. A volatilidade dos ativos financeiros, do seu patrimônio, normalmente você não controla. Como assim, Thiago? O valor de um imóvel, por exemplo, ele se valoriza e se desvaloriza. Isso tem a ver com o teu conhecimento, por exemplo? Não, normalmente são questões de mercados, são fatores externos. Agora, o risco, pelo menos boa parte dele, é controlado por você. Quanto mais você investe no seu conhecimento, na sua inteligência financeira, menos risco você já corre. E nós demos aqui vários e vários exemplos sobre isso para que você conseguisse enxergar. Para a gente entender o que a gente vai fazer ao longo dessa semana, eu quero só reforçar aqui com você que nessa primeira aula a gente passou por 3 conceitos importantes. A gente mostrou para você que o coronavírus impacta as suas receitas? Sim. Então você precisa ser criativo, né? Criando, por exemplo, vales de serviços futuros para aumentar a sua renda. Dá até para fazer renda extra durante esse período de coronavírus. Faça planejamento, revise suas metas, seus objetivos, busque fazer parcerias, use ferramentas como essa que nós estamos aqui usando, que é o Zoom, para fazer alguma reserva financeira, para fazer alguma questão, tá? Depois, o que você precisa enxergar? Você precisa observar que existem oportunidades em vários e vários momentos diferentes. Então, você precisa observar as suas despesas para separar os gastos fixos dos gastos variáveis e perceber que, nesse momento, você também está evitando compras por impulso. Para finalizar, comentamos que risco é muito diferente de volatilidade, ou seja,
você pode ter uma volatilidade muito menor quando você consegue trabalhar o seu conhecimento, porque você não entra em operações que variam tanto ao longo do tempo. Nas próximas aulas, nós vamos falar amanhã sobre os incentivos governamentais e bancários que estão sendo oferecidos para diminuir a crise, que podem te beneficiar. Vamos falar sobre vários outros pontos e estamos à disposição aí com toda a nossa equipe nas redes sociais, nos e-mails ou em qualquer outro lugar que faça necessário para que você consiga colocar em prática na sua vida as melhores financeiras que você precisa nesse momento. Conte com a equipe do Hospital das Finanças para tirar as suas dúvidas e aproveite este momento para reorganizar, analisar como é que vai a sua vida financeira e direcionar as suas finanças para um lugar de sucesso. Separe, então, como tarefinha de casa dessa nossa primeira aula, analise quais são as suas despesas fixas e quanto da sua receita vai ser comprometido por isso. O que eu quero dizer com isso? No mundo ideal de quem tem bom planejamento financeiro, as despesas fixas nunca são menores do que o que a gente recebe de receita. Então, no mundo ideal seria mais ou menos assim. Imagine que você ganha R$ 5.000 e que as suas despesas fixas, aluguel, alimentação básica, condomínio, prestação do carro, se é que você tem, estão em torno de R$ 3.000. Ou seja, você ganhava 5.000, porque você ganhava, vamos imaginar, R$ 3.000 de fixo e R$ 2.000 de comissão. Aí o que acontece? As suas despesas fixas são em 3.000. Por quê? Porque esses próximos meses você vai ganhar muito de comissão? Provavelmente não. Então o seu salário vai cair de 5, digamos assim, para 3. Ou seja, diminuiu 2.000. Só que esses 2.000, normalmente, a pessoa tiraria de onde? Das despesas variáveis. Ah, se eu estou trabalhando menos, também estou gastando menos gasolina, estou gastando menos com alimentação fora de casa, estou fazendo menos compras por impulso. Então, apesar da minha receita cair de um lado, as minhas despesas também caem do outro. Este é o cenário ideal. Eu sei que isso não é a realidade da maioria dos brasileiros. E é por isso que nós disponibilizamos essa sequência de aulas online e 100% gratuitas para você. Porque depois que digamos assim, o leite derrama, que a merda está feita, não tem muito o que fazer. Se você não vinha lidando bem com o seu dinheiro, não é agora, em um passe de mágica, que do nada tudo vai se resolver. Mas uma coisa eu posso te dizer, é em um passe de mágica que você coloca na sua mente as informações que você precisa, começa a agir diferente e lá na frente colhe todos os resultados, todos os benefícios dessa sua ação. Então, parabéns por ter assistido essa nossa primeira aula. Fique à vontade para enviar as suas perguntas pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp, 61 983847979 e fique ligado, porque assim que acabar toda essa questão de coronavírus, o que vai acontecer? O Hospital das Finanças volta com tudo nos seus cursos presenciais. Nós vamos estar aí com vários treinamentos para que você consiga colocar em prática as mudanças que você precisa no seu dia a dia. Enquanto isso, nós não vamos te abandonar. Estamos fazendo vários atendimentos individuais e aulas gratuitas e online como essa para os nossos alunos. Então, se você quer aproveitar esse momento para dar uma olhada específica na sua vida financeira, fica ligado. Assiste aqui todos os dias que nós vamos fazer uma oferta especial para você ter o nosso acompanhamento individual de 1 por 1 aqui por meio do Zoom, do Skype ou de qualquer outra ferramenta para que você aproveite esse momento para ter um consultor financeiro olhando o seu dia a dia financeiro. Um abraço e até o nosso encontro de amanhã. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.